Era para ser um espetáculo grandioso, uma demonstração do poder naval da Rússia. Uma oportunidade para Vladimir Putin projetar poder sob o disfarce de celebrar os muitos navios e submarinos de seu país. Mas agora não é mais. A Rússia cancelou seu desfile naval após humilhantes perdas no Mar Negro, que abalaram a marinha do país até o seu âmago. Ironicamente, a falta de exibição expõe totalmente o declínio naval da Rússia, deixando Putin com ainda mais vergonha em uma guerra que simplesmente não está indo do seu jeito. Desde julho de 2017, a Marinha Russa realiza anualmente um grande desfile em São Petersburgo no último domingo de julho. O desfile é o que se esperaria de algo ordenado por Putin para satisfazer seu imenso ego militar. É um espetáculo e show que busca esconder as muitas falhas na Marinha Russa, que abordaremos adiante no vídeo. Mesmo assim, ocorre anualmente. Segundo a Maritime Executive, o desfile está entre os maiores e mais divulgados eventos militares da Rússia, provavelmente significando que as imagens do show são transmitidas para os meios de comunicação controlados pelo Estado e estações de televisão em toda a Rússia. Normalmente, Putin estaria à beira-mar assistindo ao espetáculo com alguns de seus principais militares. Em certos casos, ele participará do lançamento Very Important Person, de um navio completamente novo. Algo parecido, provavelmente, estava sendo planejado para o desfile de 2025. Agora não mais. Apenas horas antes do desfile acontecer, a Rússia cancelou as festividades em uma resposta baseada no medo de como a Ucrânia devastou a marinha russa desde que Putin lançou sua invasão em grande escala. A marinha não marchará, nem lançará novos navios ao mar. Segundo a Pravda, uma tradição anual que costumava atrair navios de toda a Rússia e até do mundo para São Petersburgo não ocorrerá neste ano. Surpreendentemente, a Rússia admitiu isso, mais ou menos. Em 27 de julho, o Moscow Times relatou que autoridades de São Petersburgo cancelaram o desfile naval poucos dias antes. Alguém em São Petersburgo aparentemente se precipitou. Horas depois do anúncio, uma retratação foi emitida. De acordo com o veículo de notícias russo Fontanka, o Comitê de Transporte da Rússia declarou isso. A informação sobre o cancelamento do desfile do Dia da Marinha foi postada por erro. O desfile ainda está de pé. Poucos dias após o Kremlin ordenar a retirada do aviso de cancelamento emitido por São Petersburgo, oficializou o cancelamento. O tradicional desfile naval com a frota de navios de guerra e embarcações militares que costumam ser vistos navegando pelo rio Neva durante as festividades do dia não ocorrerá este ano. Como uma pergunta óbvia do porquê, temos a resposta do Kremlin. Segundo o Telegraph, Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, apontou segurança como razão principal para o cancelamento. O cancelamento tem a ver com a situação geral. As razões de segurança são de extrema importância, disse Peskov em um comunicado. Ele tem razão. A Rússia realizou seu último desfile em 9 de maio, celebrando o Dia da Vitória, para homenagear o papel da União Soviética em derrotar o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Putin pediu uma trégua durante o fim de semana do desfile. Após meses se recusando a conceder o cessar-fogo de 30 dias negociado entre Ucrânia e Estados Unidos da América em março, a Ucrânia não acatou. Em 7 de maio, 2 dias antes do desfile do Dia da Vitória, a Ucrânia lançou um massivo ataque de drones. Segundo o Telegraph, o Ministério da Defesa russo declarou ter derrubado 524 drones durante o ataque. A Ucrânia não atacou o próprio desfile do Dia da Vitória. Ela não podia se dar ao luxo. Putin astutamente convidou os poucos líderes mundiais que ainda apoiam a causa da Rússia para o desfile, incluindo o presidente da China, Xi Jinping. A Ucrânia não podia arriscar atacar diretamente o desfile, temendo matar ou ferir líderes e provocar uma crise global. Putin tinha seus escudos humanos, e o desfile do Dia da Vitória prosseguiu. Chegando o desfile do Dia da Marinha, a Ucrânia estava novamente envolvida. Segundo o Telegraph, em 27 de julho, o Ministério da Defesa russo declarou que suas unidades de defesa aérea derrubaram 291 drones ucranianos no dia do planejado desfile. O ministério afirma que uma mulher foi ferida no ataque ucraniano na região de Leningrado, próximo a São Petersburgo. O ataque de drone também forçou o fechamento do aeroporto de Pulkovo, atrasando 57 voos e desviando outros 22 para outros aeroportos. Apesar do grande ataque de drone da Ucrânia na véspera, a celebração do Dia da Vitória na Rússia ainda aconteceu como planejado.
O desfile do Dia da Marinha não ocorreria se a Ucrânia seguisse o mesmo padrão, porque a Rússia não pode presumir que a Ucrânia o fará. A Ucrânia rejeitou o pedido de Putin por um cessar-fogo durante o desfile do Dia da Vitória, sem demonstrar respeito pelo líder russo. Ela não atacou o desfile. Como mencionado, Putin se cercou com um escudo humano literal de alguns dos líderes mundiais mais importantes que ainda apoiam a Rússia. Isso não ocorreria no desfile do Dia da Marinha. Teria sido Putin, alguns de seus militares de alta patente e muitos soldados e navios russos participando do desfile. A Ucrânia não precisaria se preocupar com líderes mundiais como o presidente Xi, se tornando danos colaterais em um ataque a este desfile. Se alguma coisa, o desfile teria oferecido uma oportunidade para eliminar o próprio Putin. Durante uma viagem egocêntrica em um navio russo, Putin ainda fez um tour. Ele chegou à sede naval de São Petersburgo em um barco de alta velocidade, em vez de um dos maiores navios militares russos, como uma jogada tática. É muito mais difícil acertar um pequeno barco veloz com um drone ou míssil de longo alcance do que um enorme navio de guerra. Mas quando chegou em São Petersburgo, Putin se escondeu. Na sede naval, ele rastreou vários exercícios navais russos nos oceanos Pacífico e Atlântico, além de exercícios no Mar Báltico e no Mar Cáspio, informa o Telegraph. Esses exercícios incluíram 150 navios e 15 mil militares. Todos esses navios e pessoas estavam distantes de São Petersburgo. Putin tentou agir como se tudo fosse planejado. Em um vídeo dirigido à nação, ele disse: "Hoje estamos comemorando este feriado em um ambiente de trabalho, inspecionando a prontidão para o combate da frota." No entanto, as palavras de Peskov traíram o medo de Putin. Nenhum navio navegou em São Petersburgo devido ao temor da Rússia de um ataque de longo alcance da Ucrânia que pudesse destruir algumas dessas embarcações. Putin ficou humilhado, já que o desfile do Dia da Marinha é transmitido para milhões de lares russos pela televisão. Imagine o impacto na imagem de Putin, como o único protetor da Rússia, se a Ucrânia tivesse agido. E se as câmeras de televisão capturassem Putin apenas observando enquanto um de seus navios da Marinha afundava? A segurança era uma preocupação legítima para a Rússia, mas não foi o único motivo do cancelamento das grandes celebrações navais russas. O segundo motivo é algo que Putin nunca admitirá. O desfile não aconteceu, porque a Ucrânia fez um trabalho incrível ao devastar as partes da marinha russa que deveriam estar ajudando Putin a completar sua invasão. De acordo com o Euromaidan Press, o cancelamento não é coincidência, pois ocorre após eventos na Ucrânia. Cerca de 33% dos navios de combate da temida frota do Mar Negro da Rússia foram destruídos no Mar Negro. 24 deles foram danificados ou destruídos por drones e mísseis ucranianos. O Centro de Contra-Desinformação da Ucrânia afirma que o Kremlin não pode mais fingir que a guerra não afeta a retaguarda russa. A guerra afeta todas as áreas da vida na Rússia, inclusive eventos simbólicos e imponentes como o desfile naval. A história da frota do Mar Negro entre 2022 e hoje é uma de fracasso absoluto. Quando Putin invadiu a Ucrânia, acreditava que poderia contar com a temida frota para controlar o Mar Negro. E com esse controle, viria a capacidade de impedir a Ucrânia de exportar seu grão. Antes da invasão de Putin, a Ucrânia enviava cerca de 60 milhões de toneladas de grãos por ano, representando 10% do mercado global. O Conselho de Relações Exteriores diz que esse grão forneceria uma linha de vida econômica para a Ucrânia, razão pela qual Putin queria impedir seu inimigo de enviá-lo. Além disso, o controle sobre o Mar Negro permitiria à Rússia total liberdade para enviar tropas e suprimentos ao sul da Ucrânia, apoiando sua invasão terrestre. Por um curto período, a frota do Mar Negro fez o que deveria fazer, mas a Ucrânia não ia deixar Putin fazer o que queria no Mar Negro. A Ucrânia realmente não tinha uma marinha para se falar. A conversa aponta isso em um artigo de julho de 2024. Os navios de patrulha ucranianos não podiam igualar o poder dos navios russos no Mar Negro, mas isso não era necessário. A Ucrânia inovou mais uma vez durante a guerra, evitando combate de navio para navio. O primeiro alvo da Ucrânia foi o cruzador de mísseis guiados Moskova, considerado o principal navio da frota do Mar Negro. O Moskova passou grande parte do início da guerra lançando mísseis sobre a Ucrânia. Além de ser crucial para capturar a ilha Snake, em 14 de abril de 2022, a Ucrânia localizou a posição do Moskova.
lançou mísseis Neptune ucranianos no navio almirante da frota do Mar Negro, destruindo-o após um míssil atingir os depósitos de munição do Moskva. A Ucrânia mostrou que não precisa de uma marinha para enfrentar a Rússia no Mar Negro. A Ucrânia precisava apenas de mísseis e, como descobriríamos depois, uma frota de drones. Avançando para quando The Conversation publicou seu artigo. A Ucrânia eliminou 26 embarcações da frota do Mar Negro, com ataques direcionados inteligentes, sem precisar mobilizar um único navio tradicional. Até fevereiro de 2025, o Ministério da Defesa do Reino Unido publicou um relatório notando o quão severamente a frota do Mar Negro da Rússia havia sido degradada desde a invasão de Putin, sentindo-se confiante na capacidade da Ucrânia de contra-atacar. O Reino Unido Defense Journal cita o relatório, afirmando que isso é resultado do bombardeio ucraniano. A frota russa do Mar Negro foi obrigada, a transferir seus principais ativos de sua base histórica em Sevastopol para Novorossiysk, no leste do Mar Negro. As unidades russas na região também tiveram que adaptar suas táticas e alterar as áreas de operação. A frota ainda pode realizar ataques de mísseis de longo alcance contra a Ucrânia, mas apenas isso, sem corridas de suprimentos e controle sobre o Mar Negro. A dominação naval que Putin esperava contra seu inimigo desapareceu, assim como os 26 navios que a Ucrânia destruiu com seus drones e mísseis. Ou mais precisamente, como o resto da frota que fugiu do Mar Negro apenas para garantir que a Ucrânia não pudesse mais atingi-la. Em agosto de 2024, a Legion Magazine relatou que o último navio da frota russa do Mar Negro deixou sua base na Crimeia, em Sevastopol, marcando a retirada oficial da frota do conflito no Mar Negro. O Conselho Atlântico afirmou que a retirada não só evidenciou a fraqueza naval russa, como também ridicularizou as várias ameaças de Putin de escalar a guerra, se seus inimigos, Ucrânia ou Ocidente, ultrapassassem as linhas vermelhas divulgadas. A Ucrânia utilizou mísseis, como os Storm Shadow do Reino Unido, para atacar a frota do Mar Negro. Putin não respondeu com a escalada que alegou que seguiria tal evento. O Conselho Atlântico sugere que um Vladimir Putin, acuado e derrotado, poderia recorrer a medidas extremas, incluindo o uso de armas nucleares. Na verdade, ele respondeu à humilhante derrota da frota do Mar Negro, ordenando silenciosamente que seus navios restantes recuassem. No desfile do Dia da Marinha da Rússia, a frota do Mar Negro não estaria presente. Não poderia, mesmo que Putin quisesse tolamente tê-los lá. A Turquia controla os estreitos que conectam o Mar Negro ao mundo, não permitindo a passagem de navios militares, o que impede Putin de reabastecer sua frota. Mas não é a participação que importa. É o que o fracasso total do Mar Negro representa no contexto do desfile do Dia da Marinha. Durante 3 anos, a Ucrânia demonstrou que os navios russos são vulneráveis a ataques de mísseis e drones. E enquanto o primeiro pode ter tido dificuldades para chegar a São Petersburgo, os drones marítimos e aéreos de longo alcance da Ucrânia poderiam ter eliminado mais navios russos no Dia da Marinha, como já fizeram com vários na frota do Mar Negro. Por quê? Porque a Marinha da Rússia é pouco mais que um tigre de papel, parecendo forte apenas no papel. Global Firepower, que classifica 145 das nações do mundo com base em seu poder militar, diz isso. A Marinha Russa é a 3ª maior do mundo, com 419 navios capazes de deslocar mais de 12 milhões de toneladas. A Rússia possui 10 destroyers, 12 fragatas, 83 corvetas, uma frota de 63 submarinos, além de dezenas de navios de patrulha e navios de guerra minados. Ela até possui um porta-aviões. Mas os números não significam muito quando se observa a realidade da Marinha Russa. Em janeiro de 1945, um artigo alegou que a Marinha Russa estava afundando lentamente no abismo. E está certo. As grandes perdas russas no Mar Negro são apenas o início dos problemas navais de Putin. Sanções, corrupção e incompetência limitaram a capacidade da Rússia de construir e manter navios. A Marinha da Rússia, incluindo a frota do Mar Negro, depende excessivamente de equipamentos legados. A Rússia enfrenta desafios com suas capacidades navais modernas, tendo acesso limitado a portos que operam em todas as condições climáticas, segundo a 1945, o que não condiz com o tamanho de sua marinha. A segmentação excessiva da Marinha da Rússia impede que seus navios se apoiem adequadamente. Se você precisa de evidência da obsolescência da Marinha Russa,
Basta olhar para seu único porta-aviões, o Almirante Kuznetsov 1945. Relatórios indicam que a condição atual deste navio, em serviço há mais de 3 décadas, é crítica. Fora de serviço desde 2018, passando por reparos e manutenção sem nenhum avanço nesse trabalho. Em 14 de julho, o Marine Insight informou que a Rússia está à beira de desmantelar seu porta-aviões, porque não consegue tornar o enorme navio navegável o suficiente para ser um recurso útil para a Marinha. Pense no que todos esses problemas significam no contexto do desfile do Dia da Marinha. Suponhamos que a Rússia ignorou todas as preocupações de segurança legítimas resultantes do sucesso ucraniano no Mar Negro. E este ataque de drone em Leningrado, no dia 27 de julho. Apesar desses fatores, a 9ª edição do desfile do Dia da Marinha de Putin teria apresentado navios ultrapassados, incapazes de mostrar a Rússia como uma força naval moderna. Putin teria agido como se os navios fossem o melhor do mundo, transmitindo essa mensagem aos russos. Mas a realidade desses navios, representando o lento colapso da Marinha Russa, seria evidente para quem prestasse atenção, revelando outro nível de humilhação. O estado precário da Marinha Russa, somado à ameaça de um ataque ucraniano ao desfile, já seria motivo suficiente para Putin cancelá-lo, mesmo sem o risco à segurança. Nunca saberemos. Então nos resta mais uma pergunta a responder. Como será o futuro do aspecto naval da guerra na Ucrânia no Mar Negro? A Rússia enfrenta dificuldades para reverter sua situação atual. Ela não consegue colocar mais navios no mar devido à Turquia. Putin não parece disposto a arriscar mais perdas na frota para os drones e mísseis ucranianos até março. Estávamos no ponto em que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estava dizendo ao mundo que a Ucrânia tem a situação do Mar Negro sob controle. Segundo a Deutsche Welle, o presidente da Ucrânia afirma que os russos não controlam o corredor do Mar Negro há bastante tempo. Lutamos por isso, por ser um passo rumo ao fim da guerra. Controlamos a situação no Mar Negro. A Ucrânia não vai tirar o olho da bola quando se trata do Mar Negro. Ainda atingirá navios que Putin enviar para a via navegável. Porém, o aspecto militar da batalha naval está praticamente encerrado. A Ucrânia não consegue atingir os navios russos mais distantes, e Putin parou de enviar embarcações ao Mar Negro. A Ucrânia está focando em outra frente da batalha naval. Putin criou a Frota Sombra Russa para contornar as sanções impostas contra a Rússia após sua invasão à Ucrânia. Segundo o Conselho Atlântico, a frota possuía mais de 780 navios em maio de 2024. O corretor BRS alega que Putin usa navios para transportar petróleo para países como a China. Essa frota sombria se esforça para ocultar sua presença nos mares e oceanos, navegando sob bandeiras de outras nações e usando técnicas para se esconder de organizações que rastreiam o transporte global. Essa frota tem sido uma linha de vida econômica para a Rússia, assim como as exportações de grãos da Ucrânia através do Mar Negro. Ucrânia ataca a Frota Sombria. De acordo com o Telegraph, de 9 de julho, vários navios da Frota Sombria da Rússia foram retirados nos últimos meses. Um dos mais recentes, e o sexto apenas em 2025, foi o Echo Wizard, que estava estacionado no porto russo de Ust-Luga em 6 de julho. 2 explosões rasgaram o navio, destruindo a sala de máquinas e tornando-o praticamente inútil para a Rússia. Aí reside a nova estratégia naval da Ucrânia, com o Mar Negro dominado e os navios russos restantes fora de alcance. Ela voltou-se para a Frota Sombria, que mantém o dinheiro fluindo para os cofres de Putin. Putin não pode fazer nada sobre essa nova estratégia, e talvez o fato de que ele não possa impedi-la. Mesmo com a enorme marinha militar à disposição, é o prego final no caixão de um desfile do Dia da Marinha cancelado. Isso mostra o quanto a Marinha da Rússia caiu. Não é apenas um desfile cancelado que Putin tem que se preocupar na frente naval. A perda total da frota do Mar Negro pode ter facilitado a retomada da Crimeia pela Ucrânia, contrariando a opinião dos especialistas. Assista ao nosso vídeo para saber mais e inscreva-se no Military Show para receber atualizações sobre a guerra na Ucrânia.